Evangelho, sábado da 33ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 33ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 20º capítulo do Evangelho de São Lucas, sobre o tema da ressurreição dos mortos. Olha que interessante. Jesus enfrenta uma polêmica trazida pelos saduceus. Os saduceus são um grupo representativo da tradição judaica que negava a ressurreição dos mortos, conforme aparece no livro do profeta Daniel, capítulo 12, enquanto o grupo dos fariseus afirmava e acreditava, tal como no profeta Daniel, a respeito da ressurreição dos mortos, como nós também acreditamos, a ressurreição da carne. Obviamente, nós cristãos cremos que a ressurreição ela é para uma vida gloriosa, como vamos ouvir daqui a pouco em uma das conferências de São Tomás de Aquino. Mas é muito interessante observarmos o Evangelho de hoje que o Senhor se vale da questão trazida até Ele para realizar um ensinamento. A questão trazida coloca em xeque a interpretação da lei, a forma como a lei de Moisés vem interpretada, o que significa dizer tratar-se de uma disputa entre as duas partes, as duas escolas que tentavam apresentar a justa interpretação dos profetas, a justa interpretação a respeito da lei de Moisés. Bom, muito bem. Eles traziam uma questão que poderíamos dizer desse tempo. Como assim desse tempo, padre? Porque, no fundo, disputavam sobre a melhor interpretação ou a afirmação da interpretação equívoca. Concretamente, é verdade que querem tentar seguir Deus da melhor forma. Porém, quase sempre, quando nos colocamos em litígios desse tipo, com muita facilidade, nos afastamos do essencial. E, por exemplo, o essencial, na hora de olharmos a Sagrada Escritura, é tê-la como dado da revelação, ou seja, o Senhor fala tal qual Ele espera ser entendido e ser acolhido pelos homens. Então, se procuramos, como posso dizer, tentar facilitar o falar de Deus para que os outros entendam, arriscamos muito nos afastarmos daquilo que Deus realmente disse. Então vamos olhar com atenção aquilo que
é a proposta trazida pelos saduceus e a forma como Jesus responde. Aproximando-se alguns dos saduceus, que negam existir ressurreição, interrogaram a Jesus dizendo: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. E assim vai acontecendo com todos os outros, e no final morre a mulher. O que significa dizer que todos eles assumiram um compromisso, um vínculo com ela, aqui sob a regência da lei. Olha que interessante. Entretanto, a lei nos foi entregue para falar-nos a respeito de uma regência muito maior, que é a aliança com Deus. Muitas vezes podemos nos valer dos ensinamentos da lei para aplicar contra o outro aquilo que Deus não espera. Ou seja, valermos das condições da lei ou da interpretação da lei para fugirmos, inclusive, do compromisso da caridade. Se pensamos e olhamos, o padre não tem a pretensão de fazer uma interpretação da interpretação, mas a aliança estabelecida por Deus, enquanto a única aliança que não foi rompida depois do pecado, né, que é a aliança matrimonial, a união entre o homem e a mulher, que permaneceu abençoada por Deus, não foi em nada ferida depois do pecado, foi obviamente desorientada por conta do pecado, mas a aliança permanece. Ela deve ser para levar-nos para junto de Deus. Então, toda a aliança que o Senhor nos propõe, e se essa aliança foi repetida 7 vezes, era para que por 7 vezes, pegando esse ponto de vista, que é o do exemplo que foi dado, por 7 vezes se vivesse uma entrega por amor a Deus. Que essa aliança gerasse em Deus a justa fecundidade, que vem testemunhada pela presença de um filho. Mas não é o filho que dá o sinal do valor da aliança, ele é o fruto. Se esse fruto não veio, quis o bom Deus que não viesse. Mas o tomar o outro para si, o tomamos para cumprir uma obrigação, um dever jurídico, religioso, ou o tomamos como uma escolha de fazer a nossa vida uma vida entregue pelo outro, a fim de que o outro viva por nossas mãos uma vida entregue a Deus. É assim que vivemos a aliança matrimonial? É assim que nos propomos o compromisso na hora de exercitarmos hoje as leis que a Igreja nos entrega para a nossa vida cristã cotidiana? Então esse é o ponto essencial que o Senhor propõe. Jesus então respondeu-lhes: os filhos deste século, ou seja, é uma expressão semítica para falar aqueles que pertencem a esse tempo. Os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro século, na vida futura, e na ressurreição dos mortos, e dessa forma o Senhor está afirmando a ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, pois nem mesmo podem morrer. E continuando, ele acrescenta: são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então fica muito claro agora, o Senhor faz a defesa do tema da ressurreição dos mortos. Mas, além disso, deixa claro que todo aquele que ressuscitar, ressuscita para a aliança com Deus. O que significa que as alianças que nos foram entregues nesse tempo estão todas elas orientadas em direção a um efeito último: levar o outro a viver uma aliança perfeita com Deus.
Então, se todas as alianças desse tempo, seja a relação matrimonial, seja a amizade, seja os vínculos parentais, eles nos são entregues, todas as alianças desse tempo passarão. Mas todas as alianças nesse tempo devem ser vividas em vista daquela perfeita e plena aliança, que é a aliança com Deus, que se tornará plena na ressurreição e que não passará jamais. Então eu tenho vivido as alianças desse tempo. Estamos alargando um pouco o conceito, porque o Senhor fala relativo à pergunta, que é a aliança matrimonial, né? A pergunta polariza sobre esse elemento, mas a resposta de Jesus extravasa esse elemento e nós estamos agora também extravasando o olhar, né, desse elemento. E entendendo que todas as relações que nos são dadas nesse tempo nos falam sobre a aliança definitiva do tempo futuro. E é esse o modo como somos chamados a viver cada uma delas aqui. Tomemos hoje para nós essa reflexão. A minha amizade, o meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento com a minha família está sendo vivido como um relacionamento que ajuda o outro a se tornar mais íntimo de Deus. Olha que importante, meus irmãos, colocarmos isso hoje para nós. E olharmos com atenção a beleza dessa proposta que o Senhor nos faz, porque Ele não concede em nosso favor os meios necessários para vivermos as alianças que Ele dispõe. Ele não concede em nosso favor os meios necessários para viver essa aliança, sem que nos ajude a chegar àquele fim, o que significa que o Senhor não te dá um instrumento para dizer para você depois, vê agora o que você pode fazer com isso. Se Ele nos entrega os instrumentos, Ele nos guia e nos capacita na vivência de cada um deles. Então, todos os dons e meios que nos foram entregues, o Senhor vai nos capacitando, inclusive a vivência das práticas religiosas. Ao longo da nossa vida, nós fomos crescendo no conhecimento, no entendimento e na participação aos dons da Santa Missa. Fomos também crescendo no conhecimento e, por fim, na participação, no entendimento, na participação dos dons do sacramento da reconciliação, da confissão, mas também no matrimônio. Quantos dons o Senhor nos concedeu no início da vida matrimonial e nós fomos crescendo ao longo deles. Ou seja, ao longo da vida, de muitos modos e maneiras, o Senhor veio em nosso favor para que nós crescêssemos no diálogo. Ele não nos entrega só a paciência, mas Ele quer nos ajudar a crescer no diálogo. Ele não entrega a paciência, a ciência, a sabedoria, o entendimento, não nos entrega a piedade, não nos entrega a fé, não nos entrega a esperança, como se fosse um pacote dizendo agora você vê o que você consegue fazer com isso. Ele vai nos ajudando a crescer. E hoje talvez seja um dia importante para sentar ao lado da sua esposa, para sentar ao lado do seu filho. Fica essa recomendação, hein? Essas passagens, às vezes a gente pensa em como vamos viver o nosso final de semana. A gente faz altas programações no final de semana. E muitas vezes a gente tem um ano inteiro com o final de semana sendo programado para fazer alguma coisa. Mas uma coisa que não pode deixar de ser feita é a gente sentar para conversar sobre isso. Isso o que, Padre? O nosso crescimento entre daquilo que éramos, aquilo que estamos nos tornando em Deus. Olhar mesmo, fazer uma memória dos passos que vocês já fizeram juntos no casamento. Na vida de casado, entre o início, entre a euforia, o dinamismo, as esperanças, as ambições do início do casamento e agora, depois de 5 anos, em que momento vocês estão? Quais os passos que vocês fizeram? É importante que cada um faça essa reflexão interior. Mas é importante também que vocês se deem a ocasião de fazer isso juntos. E de poderem afirmar juntos a beleza do que Deus está fazendo na vida de vocês, entenderam?
É importante isso. É importante fazermos isso também como pais e filhos, em algum momento. Programemos sim os nossos finais de semana, as nossas ocasiões de lazer, de férias, mas não deixem de viver essas experiências. Por favor, peçam a Deus e criem essas ocasiões e vocês vão ver que grande tesouro é você ouvir do seu filho e você poder falar para o seu filho das passagens que você assistiu e viveu com ele, sem que ele se desse conta. Às vezes você, como pai, não se deu conta e seu filho te ajuda a perceber as passagens que você viveu ao longo desse ano, de como você era e como você tem se tornado. Um homem mais vigoroso, um homem mais firme, um homem mais amável, um homem mais respeitador, mais silencioso, mais atento, mais próximo, mais carinhoso, enfim. Essa passagem de crescimento. Se a gente não consegue falar dessas coisas boas, vai ser muito difícil que a gente consiga olhar para aquelas que ainda esperam por um tempo de crescimento na gente. Agora, se eu sei que o meu filho olha com atenção e carinho por mim, se eu sei que meu pai olha com atenção e carinho por mim, se eu sei que minha esposa olha com atenção e carinho por mim, meu esposo olha com atenção e carinho por mim, vai ser mais fácil acolher quando precisarmos falar daquilo que ainda precisa crescer entre nós. Se a gente não exercita falar da beleza do crescimento que já aconteceu, como é bom se dar conta que a pessoa que está ao seu lado observa o seu crescimento, ou seja, está atento a essas passagens que são um testemunho de esperança até para você mesmo. É um testemunho de esperança para ela, porque ela está vendo a coisa acontecer. Mas é um testemunho para você, porque às vezes a gente se desanima, acreditando que as coisas não mudam muito. E aí uma pessoa que a gente ama, que está do nosso lado, para em um dia e nos ajuda a perceber essas mudanças. Meu irmão e minha irmã, isso é uma consolação de Deus para te encorajar e para fazer vocês estarem mais próximos e para levar o teu coração, assim como o coração do outro, para junto de Deus. O Senhor sempre oferece a sua consolação para nos ajudar a crescer. E o crescimento vem através da consolação, mas através também daquilo tudo que ainda precisa ser feito, que vai vir depois. Sem a consolação, não há esperança para a gente poder trabalhar aquilo que ainda precisa ser trabalhado. Esse é o passo que vem depois. Às vezes a gente quer trabalhar aquilo que ainda precisa ser trabalhado e a gente obsessivamente se fecha nisso. Meu amigo, não tem esperança que aguente com o tempo. Numa hora o outro vai desanimar ou não vai aguentar mais te ouvir. Ou então, antes ainda, você não vai aguentar mais falar. Porque a gente se defende. Saber que aquele que está ao nosso lado acredita em nós e tem olhos por nós, nos encoraja demais. E a gente não pode deixar essas ocasiões passarem, por favor. Programem o final de semana que for, mas não tirem isso da programação de vocês, entendeu, casais? Entendeu, família? Entendeu, comunidade religiosa? Às vezes a gente faz aqueles encontros, agora falo com os religiosos, aqueles encontros para correção fraterna. Meu amigo, aquela é uma briga de foice no escuro. E os encontros para correção fraterna, na verdade, acaba se tornando a ocasião para você falar para o outro, jogar em cima do outro tudo que está atravessado na tua garganta. Não é assim. A gente não inspira correção em ninguém fazendo uma saraivada de disparos, como às vezes acontece nesses encontros para correção fraterna. E tem vários nomes, agora não me vêm os nomes, me escapa um pouquinho. Mas várias comunidades dão nomes para esse momento em que um vai falar para o outro o que precisa melhorar, o que precisa, ou o que cresceu, e daí é uma coisa fria. Olha, irmã fulano, o irmão fulano, então padre fulano, olha, eu queria elogiar isso, percebi isso. Porém, está entendendo? O foco está no porém. O camarada já sabe das experiências anteriores que depois de todo o elogio que você possa fazer, ou de toda a observação positiva que você possa fazer, vai vir um porém que vai arrebentar com tudo.
que vai ser muitas vezes a retaliação daquilo que ficou acumulado em falta de perdão no coração e que ainda espera ali por um espaço de diálogo entre vocês e que precisa acontecer esse diálogo. Mas já foi tão formatado e formalizado aquele evento e em uma maneira coletiva e de uma forma tão estereotipada que quando eu preciso falar para outra pessoa coisas reservadas, sejam positivas ou negativas, falar em público causa um efeito. Para a gente conseguir levar em um diálogo público, ou seja, em um diálogo comunitário, algo que deveria ser falado privadamente, essa comunidade tem que ter um nível de estabilidade emocional, digo para vocês, hein, como profissional de psicologia, deve ter um nível de estabilidade emocional e uma capacidade de autoconhecimento tão bem refinada, porque do contrário não vai dar certo, vai desandar. Então vamos começar a aprender o bom e velho método dos antigos. Sai um instantinho, vai caminhar, faz 2 passos, fala reservadamente, como a gente está falando com as famílias agora, né? Fala reservadamente, tem esse momento junto. Ali você faz o seu elogio, faz o seu comentário, separadamente, um dia para isso, um outro dia para isso, e um outro terceiro dia para isso também. E lá pelo 4º, 5º dia, sempre para isso, quando você terminar, aí sim. Quando você sentir que o outro já conseguiu te ouvir junto contigo, porque tem esse primeiro momento em que o outro ouve, ainda com uma desconfiança, porque sente medo. Às vezes na vida comunitária já nos ferimos muito e querer que o outro tenha confiança rápido em nós é uma utopia. Precisamos dar sinais e quando uma comunidade ela tem um tom de hostilidade muito grande entre seus membros, encorajar a confiança requer tempo e muita persistência. Por isso que o padre fala brincando, mas é sério. São às vezes 5 vezes. Lá pela 5ª vez é que você vai sempre trabalhando o elemento positivo, conquistar a confiança. Você vai sentir que ele está ouvindo contigo aquilo que você está dizendo. E não está ouvindo como se fosse atrás de um muro, ou então com uma certa distância para ver aonde aquilo vai chegar. Ele está te ouvindo contigo. Pronto, ali chegou o momento. Se estabeleceu de novo um vínculo de escuta e de atenção afetiva entre vocês. Agora sim está maturada a ocasião para começarmos a falar daquilo que precisa crescer. É devagar, não adianta ter pressa. A gente precisa ter pressa para corrigir, ou seja, para viver bem as coisas, corrigir nesse sentido, não no sentido moral. Corrigir, viver, vamos colocar a nossa vivência numa direção saudável. Né? E para isso a gente tem que ter pressa, viver uma vida saudável, à luz da fé, para que ela seja o norte das nossas relações humanas e isso a gente tem que ter pressa. Depois, as mudanças, ou seja, os crescimentos, as passagens no desenvolvimento moral, elas vão acontecendo aos poucos e progressivamente. E, sobretudo, junto. Crescemos junto. Crescemos como família juntos. Crescemos como comunidade juntos. O Senhor nos confiou ao outro para a gente chegar no céu juntos. Isso tem que estar bem firme entre nós. Estão percebendo? Tenham isso com muito carinho. O Evangelho de hoje está dando a margem para a gente falar sobre uma realidade importantíssima na nossa relação em família, na nossa relação comunitária. E modificar algumas experiências que talvez já tenham sido tão repetidas e criado até uma certa dificuldade de acreditar numa esperança na vida comunitária ou até mesmo na vida familiar, né? Então peçamos ao Senhor a graça de conseguirmos viver com essa disposição. Tomemos depois, quem quiser ouvir um pouco mais a meditação, eu pensei em ler o texto de São Tomás de Aquino, mas vou parar por aqui, senão é muito conteúdo. Vale a pena ouvir um pouquinho mais, quem precisar tomar nota ou pegar alguns desses insights para repensar concretamente a adaptação dele na vida cotidiana, vale muito a pena. Mas lembro mais uma vez, família, não deixe de programar esse momento entre vocês. Que no ano abundem esses momentos no cotidiano. Não pensa que é só com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com cada um na casa.
com cada um na nossa casa, com cada um na nossa comunidade. A gente merece ter essa experiência, viver essa experiência, ser para o outro uma experiência que o aproxime de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.